Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo bem aí com vocês? Como tem passado? Vamos lá, mais um vídeo para ver se está tudo funcionando aqui. Vamos dar um atualizar. Aí estamos transmitindo ao vivo, então tudo bem? É um prazer fazer mais um vídeo aqui de conteúdo, mais um vídeo aí passando toda a minha experiência, tudo aquilo que eu estou fazendo no momento. E esse aqui é um vídeo bem atual. É um tema atual, né, que já vem há anos, mas eu acho que nos últimos anos e nos últimos tempos, né, está se cada vez mais aumentando comentários, as teorias e tudo mais. Eu acho que nos últimos 12 meses eu passei a estudar bastante. É uma demanda que vem sendo, né, acelerada e vem sendo bem questionada. Então passei a estudar, passei a uma imersão um pouco maior e quero passar para vocês aqui a minha percepção de como eu vejo, quais são as oportunidades, quais são os desafios, né? Tentar trocar alguma coisa aqui com vocês para, né, passar a minha opinião e, e ajudar vocês a formar de vocês, né? Que todo tema mais complexo, todo tema mais disruptivo, né? Que não está tão dentro do nosso escopo, é um tema difícil. Então, é, eu faço isso, né? Eu me cerco de informações, opiniões divergentes e convergentes, e aí para eu, né, poder formar o meu raciocínio, poder formar a minha lógica ali de acordo com o que eu ouço das pessoas, estudo, né, converso. Então, esse vídeo aqui é meio para isso, né? É para eu tentar passar a minha percepção que eu interiorizei, eu mastiguei e tem algumas visões, né, que vai poder te ajudar aí a formar a sua opinião. E por que, né, esse vídeo, né, de crédito de carbono, né? Um tema atual, um tema moderno que está trazendo várias opiniões, vários, né, questionamentos, né, dúvidas. Isso aí é para inglês ver, eu não recebo nada, eu não consigo nada, né? Muitas vezes o produtor rural com toda certeza, e é verdade, não está recebendo, não está monetizando para isso. Então é um lado bem que é onde dói, né? Dói porque eu tenho as obrigações, só que eu não tenho o bônus, né? O ônus é todo meu e o bônus a Deus pertence. Então, assim, essa percepção é que a gente vai tentar trazer um pouco aqui. E por que agora, né? Eu tenho uma apresentação que eu vou fazer em agosto, né? Estou preparando aqui ela sobre o mercado de carbono, sobre perspectivas e oportunidades aí de mercado de carbono. E eu achei um tema interessante. É, Ontem estava vendo um vídeo que a FamaSul publicou, né, do Daniel Vargas sobre isso. É um puta de um cara sensacional. Sigo ele, já conheci pessoalmente aqui em Campo Grande, né, no Fórum de Mudanças Climáticas. A gente pôde ter uma breve conversa e, assim, é um cara sensacional e me estimulou. Falou, cara, eu tô fazendo, né, uma apresentação para um público mais restrito, mas é isso que eu estou também abordando. Então, eu queria passar com os meus estudos, o que eu entendi, né, o que eu analisei a mensagem que eu quero passar tanto na palestra como agora, né, no vídeo aqui com vocês, né. Acho que a primeira coisa que a gente tem que interiorizar e entender que o crédito de carbono ele é só uma das ferramentas, né, possíveis para a gente combater as mudanças climáticas. O crédito de carbono foi e acho que é uma das principais, né, que é o que está mais, né, sendo comentado, é uma ferramenta para a gente poder é, é, combater, ter um embate contra as mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas não tem muito o que discutir, a gente já acho que passou dessa fase, né? O mundo tá, né? O ambiente está diferente, o ambiente não está como estava antes, ele está com alguns eventos extremos, ele está com uma dinâmica diferente, e muito disso por conta das relações dos gases do efeito estufa que estão mudando essa relação, né? Essa composição ali da camada está se alterando, com isso está ajudando, proporcionando esse aumento de temperatura de 1,1 grau, 1,5 grau, né, são várias vertentes, mas que ela está historicamente maior. Isso aí a gente não tem muito o que discutir. Então, o crédito de carbono, ele veio
como uma das ferramentas para a gente poder fomentar, monetizar, chamar atenção para isso. E por que o crédito carbono? Porque, né, tudo que você vê de negociado, eu comprei um crédito, gerei um crédito, é um crédito de carbono equivalente, que é um pool de gases, né, desses gases de efeito estufa, é uma miscelânea de gases, então é um reunido de gases onde ele é expressado em 1 tonelada de carbono equivalente, mas ali tem, né, tem vários gases, né, essa é uma composição vasta que isso se expressa em carbono equivalente para ficar palpável, né, e monetizável. Né? Então, quando a gente fala de carbono, a gente está... eu reduzi, eu deixei de emitir 1 tonelada, então você deixou de, né, gerar para a atmosfera, né, esses gases que são vários ali, de acordo com a sua atividade, de acordo com aquilo que você está fazendo. Né? Então, o crédito de carbono ele é uma ferramenta. O que acho que é um dos primeiros ruídos né, que eu vejo, que eu acho, da sociedade, também do produtor rural, é que esse crédito de carbono vai ser uma... Né, monetizar esse crédito de carbono vai ser uma salvação, vai ser aquilo que eu vou ter uma grande lucratividade, ter uma grande rentabilidade. E não é isso, não é assim. Né? Fiz um curso, acho que mês passado, sobre isso, né, e o professor trouxe bem claro isso. O crédito de carbono é um incentivo, ele é uma isca, ele é um dinheiro, né, quando a gente, né, estiver realmente vendendo ali efetivamente, ele é um dinheiro que você vai, né, estimular as práticas que vão gerar esse crédito. Então, falam-se em números, né, ali, né, de porcentagem de faturamento. O crédito de carbono né, ele vai permear ali de 5 a 15%, né, do faturamento global da propriedade. Então, quando eu conseguir gerar esse crédito, quando eu conseguir monetizar esse crédito, esse retorno financeiro que ele vai proporcionar, ele vai ser pequeno, ele não vai ser aquela... a minha atividade principal da fazenda, a minha atividade principal ali da minha propriedade rural, ela vai continuar sendo feita. Eu vou ter que ser eficiente na minha soja, no meu milho, na minha pecuária, na minha silvicultura, mas o crédito ele vai dar ali de 3, 5, 15, 13%, eles falam uma média global de 12%, né? Então isso vai, porque é um incentivo, para quê? Para eu ter as minhas práticas sustentáveis, para eu ter as minhas práticas ali que vão reduzir emissões, utilizar, né, eficientemente o solo, a planta. Então, todo esse arcabouço de crédito, ele vem ser por um estímulo, não por esse dinheiro vai ser a salvação da lavoura. Porque não é justo também o produtor, né, o proprietário rural, ele fazer uma prática que está, né, tá ajudando toda uma sociedade e também não ser remunerado por isso. Mas aí é um ponto, uma análise que eu trago. A grande questão é quando eu realizar práticas sustentáveis que vão me gerar crédito de carbono, a minha produção principal, geralmente, provavelmente, com as técnicas que tem por aí, ela vai ser mais produtiva. Eu vou ser mais eficiente de alguma forma na minha produção. Ou eu vou produzir mais na mesma área, ou eu vou produzir mais barato, ou eu vou ter ali um incremento que seja que vai me deixar mais produtivo. Então, quando falamos em práticas sustentáveis, né, que o crédito carbono pode ser gerado por isso, a gente vai ser mais eficiente na nossa produção principal, ser mais efetivo na nossa produção principal. E esse é o grande ganho, que é um ganho que muitas vezes não está sendo computado por técnicos e produtores, mas é o grande ganho que eu vejo como principal, porque eu, a partir de práticas, eu estou sendo mais eficiente, eu estou sendo mais produtivo e está sobrando mais dinheiro no meu bolso, provavelmente, com certeza, porque são práticas ali que já estão validadas por Embrapa, por várias instituições de ensino e pesquisa, que vão proporcionar todo esse benefício. Então, esse é o grande ponto que eu vejo poucas pessoas trazendo isso, né, para a discussão, que o crédito de carbono ele é só uma das práticas, né, possíveis para você, né, combater o efeito estufa. E
o crédito carbono ele vai ser um incentivo mínimo, ele vai ser um incentivo financeiro mínimo para eu poder ter essas minhas práticas e para eu poder ser mais produtivo e mais eficiente na minha produção. Então, isso que eu quero deixar bem claro aqui nesse começo, estou até olhando a apresentação aqui, porque isso poucas pessoas falam. E vejo que é um grande ponto. Não é a salvação da lavoura, mas é a solução para a lavoura, né? Então, isso aí é muito importante ser dito e ser discutido. Eu acho que eu deixo aqui, né, o vídeo, né? Ou você está vendo no YouTube, ou você está vendo no LinkedIn, que você pode discutir, pode perguntar, pode questionar isso, que é a grande riqueza, né da, quando a gente coloca, né, expõe a nossa opinião, porque ela é para ser divergida, ela é para ser questionada, ela é para ser aplaudida. Então, assim, eu quero que esse vídeo gere essa interação, que a gente possa poder criar uma terceira opinião, não a sua nem a minha, mas uma terceira opinião, que a gente possa ter isso como um ponto de discussão, porque a mudança tem que ser feita, a mudança já não é mais opcional, vai ter que ser mudado, infelizmente, porque tudo está mudando. Então, a gente discutir para o ganho de tudo, para o ganho geral, eu acho muito importante. Então, esse ponto aí que eu queria deixar nessa fala inicial, né, de que o crédito de carbono, ele é um, uma ferramenta, né, ao combate do aquecimento global, e esse retorno financeiro que ele vai gerar é um retorno mínimo, é um estímulo para a gente ter a prática sustentável, né? E aí, nessa minha palestra, quando eu for tratar lá, eu trago o Brasil como um país de oportunidades, né? Um dos grandes ou o único país de oportunidades para essas práticas sustentáveis. Por quê? Eu vou trazer um gráfico aqui para vocês. Se não ficar muito visível, me desculpe, porque, né, que são as emissões. Eu vou deixar ele um pouco maior. Tá. Bom, tá, pode ser assim. O que é isso? Esse é o perfil das emissões, né, de CO2 equivalente mundial. Então, mundialmente, a grande, né, proporção de emissões é com energia. Então, países né, que emitem globalmente tem esse perfil aí, é um estudo mundial, né, pega, né, os relatórios de vários países. Então, o grande perfil é esse: 73,2% são gastos energéticos, né? 18,4% são agricultura, floresta e uso da terra. Então, essa relação que eu quero que você preste atenção é uma relação mundial. Então, por exemplo, tem países que gastam energia com, com usinas de termoelétricas, usinas nucleares, usinas a carvão para gerar energia elétrica. Então, são práticas extremamente poluentes, né, com uma matéria-prima de geração com alto poder, né, de poluição, carvão, biogás, gás. Então, esses países, eles usam esses insumos altamente poluentes para produzir energia básica, energia elétrica, que está na lâmpada, que está no chuveiro elétrico, que está nos aquecedores. E muitos desses países são países que têm invernos rigorosos, precisam dessa energia. Então, é muito difícil você fazer um país que tem essa matriz energética com base em combustíveis fósseis, carvão, gás e outros. É muito difícil você mudar esse perfil de emissão, porque se ele não vou usar mais, não vou fazer isso, só que não tem um substituto, ele não vai ficar sem energia elétrica, ele não vai ficar sem um aquecedor elétrico ali, né, no inverno, ele não vai ficar sem um chuveiro elétrico, né, no inverno. Então, é muito difícil essa troca de matriz para uma matriz altamente poluente, ao invés de uma matriz mais sustentável. Então, eles têm dificuldade, vão ter dificuldade, né, de fazer isso. Eu não trouxe o gráfico, mas no Brasil é o contrário. A grande oportunidade aqui do Brasil é porque o nosso perfil de transformação de energia, de gasto energético, né, com maior poder de
poluição para uma prática ou para um gasto energético com baixo poder de poluição é maior. O nosso perfil aqui no gráfico, né, foi uma falha, mas eu não trouxe para vocês. O nosso gráfico é o contrário. 72%, 70%, 76% das nossas fontes de emissões é de uso da terra, é da agricultura e de uso da terra. E 18%, 19% é de energia, porque a nossa matriz energética no país, nacionalmente, ela é muito sustentável, ela é baseada em hidroelétricas, são poucas termoelétricas, tem uma ou duas usinas nucleares, então o nosso perfil de emissão para geração de energia elétrica, aquecimento e tudo mais, ela é contrário da globalmente, ela é a menor proporção. E a nossa maior proporção de emissão é agricultura, pecuária, é o agronegócio e mudanças de uso da terra. E aí, você pode falar, poxa, Fernando, mas é um setor que o agro é pop, o agro ele, né, gera receita, ele gera PIB, sim, ele gera. E também ele polui muito. Sim, são práticas que ali, né, estão sendo feitas que não estão olhando muitas vezes para isso. Mas a grande diferença e a grande oportunidade, né, do Brasil para o resto do mundo é que nós podemos converter 76% das nossas emissões, porque tudo isso que é feito na agricultura, na pecuária, no agronegócio, são revertidas. A gente pode compensar isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma pastagem degradada, que ela gera carbono, então ela emite, ela é altamente emissora de carbono, eu posso transformar essa produção numa pastagem que sequestra carbono. Então, essa conversão é possível. Então, a gente pode converter, a gente pode mudar esse perfil de uma maneira mais fácil e tranquila do que, né, eu apresentei, né, estou apresentando nesse gráfico, do que a gente pode ter mundialmente. Então, mundialmente, eu não consigo mudar de um país que precisa da energia elétrica para se aquecer, do que aqui no Brasil, por exemplo, que eu posso converter as minhas pastagens degradadas para pastagens recuperadas, onde elas vão sequestrar carbono. Eu trago isso aqui no próximo slide, que é um estudo da Embrapa. Eu vou abrir aqui no meu tablet aqui para poder acompanhar com vocês, que é um estudo da Embrapa, que é um estudo do SEG, né, que ele faz os relatórios de emissão. Tem aqui, ó, o balanço de emissão de carbono pelo solo do setor, né, agropecuário em 2021. Então a gente tem aqui, em pastagem degradada, por exemplo, a gente está emitindo 159,5, né, milhões de toneladas de carbono equivalente, e eu tenho aqui, nesse gráfico amarelo que está negativo, a pastagem bem manejada, ela retira 256 toneladas de carbono equivalente. Então, assim, olha a oportunidade. Hoje, o meu maior perfil de solo, ele está no solo emissor. Então, eu tenho, né, uma grande quantidade no Brasil, por exemplo, de pastagens degradadas. Isso é fato, já é sabido de todos. Só que eu sei que essa grande quantidade de pastagem degradada, que é emissora, ela é poluente hoje, vamos se dizer assim, ela pode ser redutora, então ela pode deixar de emitir. Então eu cancelo aqui essa barrinha do 159 e acrescento aqui na barrinha do 256, que é a pastagem bem manejada. Então eu deixo de emitir e removo. Então o que é remover? Eu tiro do ambiente, né, CO2, que a planta utiliza para fazer a fotossíntese, né, e crescer e fazer todo o seu processo. Ela retira do solo, né, e gera por exemplo, uma pastagem, ela gera umas proteínas nobres, que são carne, leite. Então, assim, eu consigo né, parar de emitir, retirar da atmosfera, além disso, converter em proteína nobre, que é alimento para essa população. Então, olha o poder que o Brasil tem, com 76% das emissões baseadas em agronegócio, em agropecuária, em uso da terra,
eu consigo converter isso diferente do perfil mundial, que é energia para sobrevivência, energia para aquecimento, energia para gerar, né, fontes primárias ali. Olha só como é importante essa oportunidade do Brasil e a gente, né, muitas vezes não tem isso. A gente fica, ok, questionando, eu não recebo pelo crédito carbono, eu não recebo por isso, eu ainda não estou recebendo. Poxa, mas olha só essa oportunidade. Por quê? A gente sabe também que né, eu como técnico, né, engenheiro agrônomo, isotecnista, eu sei que uma pastagem degradada que vai me produzir 0,5 A por hectare, diferentemente de uma pastagem bem manejada que pode chegar, vamos chegar a 1,5, 2, 3, 4, 8, 12 UAs por hectare, e aí vai depender do seu processo produtivo, mas vamos pensar em 1,5 UA por hectare num processo mais extensivo, então eu ganhei 1 UA por hectare. Eu com certeza vou ser mais rentável, mais produtivo, vou deixar mais dinheiro no meu caixa, porque eu estou gerando mais receita, né? Eu estou sendo mais eficiente. Então, o crédito de carbono que eu gerei nesse processo de ser uma pastagem degradada para ser uma pastagem bem manejada, ele vai me dar um pequeno incentivo para eu ser muito mais produtivo, para eu poder triplicar a minha produção. Então, assim, o crédito sim é importante, mas a transformação que a gente vai sofrer através dos créditos, eu acho que é o grande ponto, né? Ser chamado a atenção. Então, essa é uma oportunidade que, que eu vejo, né? Olha só, o agro brasileiro pode ser a maior solução climática do planeta. Por quê? Esse aqui é um dado da Embrapa, né? 66% da nota, assim, da nossa vegetação, ela está preservada, protegida. Então a gente produz em uma pequena área, né? Então somente o Brasil hoje, mundialmente, na, na proporção e na quantidade de área preservada, somente o Brasil tem esse perfil. Então essa é uma grande oportunidade. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Nessa palestra que eu vou dar e também com esse vídeo o crédito carbono sim é importante, né? Ele tem todo um apelo, né? Todo um apelo, eu acho que é um marketing. No crédito carbono, né, vamos tomar como um marketing, né? Tem esse marketing, sim, ok, o crédito carbono é a solução, mas ele, né, a gente tem que entender isso. Ele é uma parte, uma prática, né, um componente de uma possibilidade, né, da gente poder mitigar, né, e combater, né, esse efeito estufa. Ele não vai ser a salvação financeira da minha propriedade. Eu não vou ganhar rios de dinheiro com crédito carbono, mas ele sim tem que gerar uma renda. Ainda a gente está, né, tem vários mecanismos. Eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo para falar desses avanços do crédito, mas ele, ele sim, a gente precisa, né, ter as condições de o produtor acessar mais esse dinheiro, poder fazer esses projetos, que hoje são projetos muito caros, tem algumas iniciativas mais, né, diferentes aí, mas a gente não está ampliando o produtor, então o produtor não está percebendo e nem sentindo que a possibilidade dele poder acessar esse crédito, ele poder fazer essa transformação, mas é sim uma ferramenta que, quando bem alinhada e quando avançar, o Brasil já está avançando bastante nesse tema, a gente vai poder proporcionar essa pequeno incentivo financeiro para uma grande transformação. E essa grande transformação são das práticas da produção. Então, eu vou produzir de forma mais eficiente, de uma maneira que eu vou ser mais rentável e, consequentemente, isso vai me gerar uma produtividade maior, um componente produtivo maior, e o crédito de carbono vai ser ali 5, 10, 15% ali de um retorno, porque eu estou também preservando o meio ambiente, também ajudando isso, sendo um ponto, né, importante nesse elo. Então, com certeza, essa é a mensagem, né? E, né, ok, vamos começar a fazer hoje, porque sim, eu vou receber por isso, né? A lei está por estar, né? A lei 15.042, que eu acho que eu vou fazer um vídeo só com ela, né? Porque para não ficar um vídeo muito longo. Então, já, né, o Brasil já está dando passos bem interessantes em relação a isso, e a gente já tem as práticas são validadas pela Embrapa, por empresas,
né, instituições de pesquisas nacionais, né, também com base em algumas coisas também internacionais. Então, a gente está no caminho e eu acho que precisa desse entendimento de uma forma mais racional, de uma forma de não ser a salvação da lavoura, mas a transformação da lavoura, né? Então, eu quero que vocês aqui nesse vídeo, tanto no YouTube como no LinkedIn, publiquem, compartilhem, vocês comentem, questionem, tragam a sua opinião, vamos vamos abrir uma discussão saudável que eu tenho certeza que a gente vai, com uma terceira, né, tem a minha opinião, tem a opinião de vocês, a gente pode formar uma terceira opinião construída a várias mãos. Então, com certeza, isso que eu quero, vocês podem comentar, podem compartilhar. E até a próxima, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que faça esse vídeo com todo carinho e dedicação que eu tenho com o nosso setor do agronegócio. Então, um abraço, até o próximo vídeo.